Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Norma Meléndez. O meu marido, na verdade, é um colombiano, Juan, que eu tive a honra de conhecê-lo no ambiente do hospital. Ele é médico e eu sou enfermeira. Então foi no ambiente do hospital que eu acabei tomando conhecimento de muitas histórias. E essa história que eu vou narrar para você aconteceu na Colômbia, numa cidade muito especial. Ao final de tudo, eu faço questão de dizer onde foi que os fatos se deram. Mas eu conheci o Juan Meléndez, o Dr. Juan, aqui mesmo, em hospitais aqui no Brasil, onde eu trabalhava como enfermeira, e depois nós acabamos nos mudando. Ele regressou à sua cidade de origem na Colômbia e eu, por amor, lógico, fui com ele. E lá eu comecei a trabalhar. Foi onde eu pude desenvolver o meu espanhol. Hoje ele brinca com o Juan que eu falo espanhol melhor que ele. Exagero dele. É coisa do amor. Mas foi lá, meu amigo, que eu tomei conhecimento dessa história, a vida com o Miguel, o senhor Miguel, Agnes, a filha dele, a menininha dele, Agnes, a filhinha dele, e a mulher dele, Conceição, ou Conceição. São 3 pessoas, portanto, envolvidas nessa história. Miguel, Agnes e Conceição. Naquele finalzinho de tarde foi quando ele me contou a sua história no ambiente do hospital. Disse ele a mim: Norma, eu vou te contar uma história que muito me impressiona e eu senti confiança em você. Não é para qualquer pessoa que eu contaria essa história. Mas como eu sinto confiança em você, eu vou te contar. A Agnes, a minha filha, ela um dia me encontrou e ela veio correndo com uma rosa na mão. Papá, olha o que eu peguei pra mamãe, papai. Eu perguntei para ela: Agnes, onde é que você conseguiu? Que rosa bonita, filha. Onde se conseguiu? E ela me falou com uma cara séria, porque ela sabia que tinha apanhado da roseira da minha mulher, da minha esposa, e ela falou para mim: uma roseira, pai, uma roseira pediu para eu apanhar essa rosa, porque a rosa logo iria murchar. E a roseira falou comigo, pai. Eu comecei a rir nessa hora e ele também, né? Eu comecei a rir e ele também, o Miguel também começou a rir. E aí ele completou, mas ela, sabe, Norma, ela me falou com uma doçura tão grande que aquilo deixou meu coração assim em pedaços. Ela também disse para eu colocar um jarro com água
ela ia colocar a rosa dentro. Então eu fui atrás do jarro para ela, mas antes eu quis corrigi-la. Falei: filha, minha filhota, eu sei que você gosta da sua mãe, que você ama sua mãe, mas não precisa mentir pro papai. Roseiras não falam, filha. Mas essa fala, papai. Essa fala. Até falou que ela tá com saudade da mamãe. Até isso ela me falou, que ela tá com muita saudade da mamãe. Já com um sorriso no rosto. Aí, Norma, eu não aguentei. Peguei a minha filha no colo, ela segurava a rosa com tanto cuidado e entramos para dentro de casa. Ô pai, não esquece, enche o jarro para mim, papai. Eu quero colocar do lado da cama da mamãe. Claro, filho. Vai ver como a mamãe está, mas não acorda a mamãe, que ela precisa descansar. Você sabe disso. Enquanto isso, o papai pega o jarro com água. Coloquei a minha filhinha no chão, Norma, e ela saiu correndo para o quarto da mamãe. A minha mulher, como você sabe, Norma, ela tinha aquela doença degenerativa. Progressiva, e estava muito mal. Doença terrível, né? A tal da esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA. Uma doença incurável, progressiva, da qual sofria a minha mulher, e você sabe, Norma, o estado, a situação, a condição em que ela se encontrava. Era realmente uma doença que progredia a cada instante, a cada minuto. Ela estava chegando ao fim. Os médicos haviam dito, inclusive, você pode conversar com teu marido, Dr. Juan, pergunte a ele, que para minha mulher não havia cura. Para Conceição não havia mais cura. Eu quis quebrar, sabe, um hospital inteiro quando eu soube que ela não tinha mais saída, solução. Mas depois eu vi que a culpa não pertencia aos médicos. E quando eu entendi isso, tudo que me restou, Norma, foi chorar. Bem, mas voltando ao caso da minha filha. Eu pedi que ela fosse ver a mãe, mas não acordasse a mãe, e peguei o jarro. Peguei um jarro pequeno que havia lá na cozinha, coloquei um pouco de água dentro, olhei para o jarro e comecei a sorrir. A minha esposa, a minha mulher, adorava aquele jarro. Eu sempre o achei muito pequeno. Até discutimos uma vez sobre isso. A gente briga por cada coisa, cada bobagem. Foi por isso que eu dei risada. Ah, meu Deus do céu. A gente briga por motivos tão banais. A vida de um casal é assim. Filha, chamei a Agnes. Filha, chamei a minha menina. Aqui está o jarro. Ô pai, ela me perguntou, por que a mamãe está dormindo tanto, pai? Nossa, Norma, eu nem te falo. Aquela pergunta da Agnes, ela foi um soco bem na boca do meu estômago, sabe? Como eu falar para uma criança, a minha filha estava nesse momento com 5 aninhos, caminhando para 6 anos, como dizer para ela, para Agnes, que a sua mãe estava chegando ao fim, quase morrendo. Segurei as lágrimas, sabe, Norma, e olhei para Agnes e comecei a falar, filha, a sua mãe, você sabe, ela está muito doente, filha. Então, nesse momento da doença da sua mãe, ela precisa muito descansar para que ela possa se recuperar. Ah, pai, a mamãe está doente igual aquele dia que eu fiquei doente também. É isso. É por isso que nós precisamos cuidar da sua mãe, igual nós cuidamos de você naquela época, lembra? Naquele momento. Lembro, papai. Lembro. Minha filha, eu acho que se convenceu depois da minha explicação, porque ela abriu na sequência um sorriso doce e logo ela subiu em cima da cama para dar um beijo na mamãe que dormia. A minha mulher dormia como um anjo. Eu sabia que era muito mais por efeito dos
efeitos medicamentos do que propriamente por um sono. Aí eu fui pegar a rosa das mãozinhas da minha filha, mas eu recebi uma bronca. Pai, não, pai, não sou eu. Eu é que tenho que colocar a rosa na água. Mas por que, filha? Porque a Roseira pediu, pai. A Roseira conversou comigo. Filha, a Roseira conversou com você? Falou comigo, pai. A Roseira falou, colhe essa rosa, ela vai murchar e essa rosa você vai levar para sua mãe. Mas você tem que colher antes que ela murche e caia. Você vai levar para sua mãe. Mas é você que tem que colocar essa rosa num vaso com água para que ela possa se preservar. Então o que fazer, né, Norma, diante de uma argumentação assim de uma criança, né? Então eu abaixei o jarro à altura da minha filha e ela suavemente colocou a rosa dentro do vaso. Nessa hora, ela deu um beijinho nas pétalas da rosa. Era uma rosa bonita, Norma. Linda, linda, linda. Uma rosa muito bonita. Fiquei admirado por não ter reparado antes. A cor da rosa era bem vermelha, mas sabe, um vermelho vibrante? E parecia que aquela rosa não ia murchar nunca. Tão cheia de vida estava. Devia ser a rosa mais bonita daquela roseira que ficava no jardim da minha casa e que havia sido plantada pela minha mulher. Pai, por que você chora à noite? Me perguntou assim de supetão a minha filha. Pai, por que você chora à noite? Como assim, minha filha? Eu fingi não entender, eu já tinha entendido a pergunta. Mas nessa hora eu fui tão pego de surpresa que eu fiz uma nova pergunta enquanto eu ganhava tempo para pensar. Como assim, minha filha? É que às vezes eu escuto você chorar, pai. Eu escuto você chorar. É que a minha casa humilde tinha esse pequeno problema. Era pequena. Tinha um quintal nos fundos e por dentro alguns pequenos cômodos. Meu quarto, uma sala que emendava com a cozinha, um banheiro e mais um quartinho onde eu coloquei a minha filha. Eu não estava chorando, apenas estava conversando com Deus, filha. Mas não era choro, não. Ô pai, a Roseira me falou que você chora. Não só eu escutei, mas a Roseira também escuta. E a Roseira me falou, papai, que você está sofrendo, que você sofre bastante. Ô filha, essa Roseira fala demais, não é mesmo? Ai, Norma, as crianças, né? As crianças nos surpreendem. Eu falei assim para disfarçar, sabe, a minha emoção. Essa Roseira fala demais, não é mesmo, filha? Mas era certo que o motivo de todo o meu sofrimento era minha mulher, lógico. A pessoa que eu tanto amava e por quem eu enfrentaria meio mundo para tê-la salvo, estava ameaçada de morrer. A morte cada vez mais vizinha, a morte cada vez mais próxima. A pessoa para a qual eu havia jurado eterno amor, agora estava indo embora. E eu não tinha como impedir isso me desesperava, lógico. Eu me sentia impotente, incapaz, sem força. Filha, vamos sair do quarto. Já está ficando escuro. E a gente tem que deixar tua mãe aqui para ela descansar. Foi quando a minha filha observou. Pai, a rosa está murchando. Eu olhei para o lado e vi realmente a rosa pender sobre o jarro e parecia mesmo estar perdendo suas forças. Olhei para minha filha com a cara de assustado na esperança dela ter respostas, mas claro, ela também não tinha. Em questão de segundos,
Aquela rosa antes tão cheia de vida, a mais linda rosa que eu já tinha visto, vermelha, vermelho, vermelho vivo. Em segundos a rosa estava murcha. Eu peguei o jarro com as mãos, cheirei o jarro à procura de algum cheiro estranho. Não, estava tudo normal, tudo normal. Nessa hora eu fui sair com o vaso para jogar aquela água fora. A rosa murchou. A rosa ficou completamente murcha, mas quando eu fui fazer isso eu não pude. A minha filha entrou e falou: não, papai, não, deixa o jarro aqui. Deixa o jarro aqui com a flor, papai. Ela falou com uma carinha tão séria que eu até dei um sorriso. Aí eu falei: aqui? Falou: sim, papai, a roseira conversou comigo. Ela disse que isso iria acontecer, mas era para eu deixar aqui a rosa. Tudo bem, filha. Para deixar aqui no mesmo lugar? É, no mesmo lugar, papai. Bem mais à noitinha, eu fui colocar a minha filha para dormir e também fui me deitar. Fiquei ao lado da minha mulher, dei um beijo em seu rosto e acabei dormindo. No dia seguinte, Norma, a minha mulher estava completamente diferente. A minha mulher, no dia seguinte, ela acordou com uma disposição. Tinha 3 anos a doença, Norma. 3 anos que ela começou com os primeiros sintomas. Há 3 anos que ela não se sentia bem e, de repente, 3 anos depois, ela acordou com outro espírito, outra alma. Até num esforço assim, tentou se levantar. Claro que ela não conseguiu, ela precisava da minha ajuda. Mas aí quando eu vi ela se esforçando, calma, Conceição, eu vou te ajudar. E aí eu a ajudei, a Agnes, minha filha, também correu, veio ajudar. Ela conseguiu se sentar. Meu Deus, ela conseguiu se sentar. Eu fiquei muito feliz. Parecia que ela estava se recuperando. Não é possível. Uma junta médica me havia dito que era cada dia dali para pior, que ela morreria. Eu tinha sido preparado, se é que se prepara alguém, você sabe muito bem, Norma, para um momento como esse. Foi nessa hora que eu vi a minha mulher sentada na cama, coisa que ela não fazia há tanto tempo. Eu olhei para a rosa no jarro e vi que as pétalas da rosa tinham caído todas. Todas as pétalas tinham caído da rosa vermelha. Aquilo me chamou a atenção, porque eu vejo rosa murchar, mas eu não tinha visto ainda a rosa se despetalar inteira. Aquela se despetalou inteira. Todas as pétalas caíram. E elas caíram para dentro, assim, do vaso. Eu já disse a você que o jarro era um jarro apertado. Até tinha brigado com a minha mulher por causa dele. As pétalas caíram ali naquele jarro, dentro da água. E misteriosamente, num milagre, a minha mulher foi se recuperando. Eu não acreditei, eu saí, fui até o quintal, eu estava muito emocionado. Eu fui até a roseira e fiquei parado diante da roseira. Quando eu escutei a minha filha me chamando: pai, papá, escutei a minha filha me chamando. Papá, a roseira está falando com você não está escutando? Não, filho, eu não estou escutando. Eu falei: como assim? Ela está falando com você. Eu não estou ouvindo. O que ela está falando, filha? A roseira está dizendo para você não ficar mais triste, que a mamãe vai ficar, a cada minuto que passar, melhor. A mamãe está curada, papai. A mamãe está curada. Norma, você como enfermeira sabe o restante da história.
A minha mulher é um caso a ser estudado, a medicina, conforme eu soube através de você, estuda esse caso de cura, né? De uma doença que não tem cura. Não tem cura. Mas foi através de um milagre que isso aconteceu. A Roseira, que eu duvidei, conversou com a minha filha. Obviamente que não foi a Roseira. Foi um espírito. Foi uma alma. Foi um anjo. Eu não sei que nome dá. Eu não sei que nome dá. Mas depois a minha filha, eu conversando com ela, com a Agnes, a minha mulher conversando, ela deu detalhes de que a Roseira teria dito a ela que ela colhesse a rosa não poderia murchar na roseira, ela deveria colocar no vaso com água, que aquela rosa ia emprestar toda a vida contida nela de volta para minha mulher. Todo o viço, toda a sua beleza, todo o seu perfume, ela iria passar para Conceição, a minha esposa, a minha mulher. E foi misteriosamente o que aconteceu. Até hoje, quando eu falo disso, Norma, eu vou às lágrimas, eu choro. E não podia ser menos do que isso, diante da grandeza que isso representou nas nossas vidas. A minha filha, ela tinha 5 anos de idade. Ela não tinha completado 6. Ela não se lembra mais da conversa que ela teve com... Na época, sim. Nos deu todos os detalhes. Mas depois que o tempo passou, os anos passaram, ela não se lembra mais de ter conversado com a Roseira. Especialmente agora, que ela já está com 12 anos de idade, não se lembra mais. E na época nós não tivemos a ideia de gravar, né? O que a Agnes falava a respeito da Roseira. Mas tudo isso foi narrado exatamente desse jeito, dessa forma, que hoje eu conto para você. A Roseira, ela foi tomada por um espírito, um anjo, uma alma. A voz era de mulher. A voz da Roseira era uma voz feminina. Talvez a voz tenha sido assim para não assustar a minha filha, porque ela teve um diálogo com a Roseira tão natural, tão normal, e ela não ficou com nenhum medo daquilo acontecer. Inclusive no momento em que eu estava lá fora perto da Roseira, ela falou: pai, a Roseira está falando com você não está respondendo. Porque eu não tinha, obviamente, a sensibilidade, eu não tinha o dom, eu não tinha a pureza de alma dela para ouvir a Roseira. Tanto é que hoje ela não consegue mais, ela não tem mais esse tipo de contato, talvez, quem sabe, um dia. Mas essa é a história desse milagre, dessa cura. É isso, Norma, que hoje eu queria te contar. Meu querido amigo Paulinho Bobessoa, essa história se deu num hospital na Colômbia, no contato que eu tive com esse senhor Miguel, 7 anos após uma cura excepcional dessa doença chamada ELA. Você sabe que a ELA, agora como enfermeira, eu te informo, sendo esposa de médico, chama-se esclerose lateral amiotrófica. É por isso que ela
Ela tem a sigla de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Com o tempo, as pessoas com essa doença, elas progressivamente vão perdendo a capacidade funcional, elas não conseguem mais cuidar delas próprias, elas não conseguem nenhum tipo de locomoção e depois elas não conseguem mais sequer deglutir, não conseguem mais comer e elas morrem. Cerca de 25% dos casos, os pacientes chegam a sobreviver 5 anos. Mas veja bem, a mulher dele já sofria com essa doença quando aconteceu esse milagre há 3 anos. Ela já tinha doença há 3 anos. O máximo que as pessoas vivem com essa doença a partir da descoberta dela, 5 anos. Não tem cura. Não tem cura. O meu marido, o Dr. Juan, ele sabia que esta senhora, Dona Conceição, esposa do Miguel, a mãe da Águides, ela tinha essa doença. E ela foi curada. Num milagre. A gente não sabe atribuir esse milagre a nenhuma santa. A voz era feminina que vinha da roseira. A voz era uma voz de mulher que a Águides ouviu. E a gente não conseguiu atribuir, como atribuir, né? De que forma? Seria uma irresponsabilidade a gente dar nome, porque a roseira conversou com a menina, não foi a roseira, obviamente. É evidente que não foi a roseira. Então, a gente pode entender que foi um anjo enviado do Senhor que conversou com aquela menina. Uma história de um sobrenatural incrível. E tudo isso eu vivi. Não é que me contaram. Eu vivi e convivi com esse senhor Miguel, Conceição, a sua esposa, e a menina Águides. Eu fiquei tão interessado em saber de todos esses detalhes que eu passei depois a ter um certo contato com a família. 20 anos depois, essa senhora, Dona Conceição, a Dona Conceição, é assim que se fala no espanhol, ela acabou morrendo, mas de uma coisa totalmente diferente disso. De uma coisa totalmente diferente. Quando a mãe faleceu, essa menina, a Águides, tinha 25 anos. Ela não se lembrava mais. Nunca mais ela se lembrou da conversa vida entre a roseira e ela. Esse diálogo, ela esqueceu. O pai é que tinha todos os detalhes. O pai, ele vive até hoje. Não é impressionante? Tais fatos, narrados por mim, se deram na cidade de Pereira, a cidade colombiana. Pereira, que fica na Colômbia, às margens de um rio famoso lá chamado Otum. É uma cidade muito boa colombiana, uma cidade de aproximadamente hoje o que? Uns 500 mil habitantes. Mal comparando, seria, em termos de Brasil, hoje uma Ribeirão Preto. É mais ou menos isso. É de uma região muito boa lá da Colômbia. Uma cidade que tem muitos universitários. É uma cidade que tem muita faculdade, muito ensino. Então vem uma população flutuante muito grande para ali. Então se tem 500 mil habitantes, chega depois a uns 800 mil habitantes de tanta gente que vem de fora estudar ali. Então foi lá que tudo isso aconteceu. E hoje eu tive a honra, o capricho e o carinho de contar essa história para vocês. Se você gostou da minha história, manda aqui o teu joinha. Uma história carregada de sobrenatural. Uma cura de uma doença incurável, totalmente incurável. Eu não tenho notícia no mundo de uma outra cura dessa doença terrível.
Depois, lógico, acabam surgindo aquelas versões científicas de que houve uma confusão no diagnóstico, de que talvez não fosse a doença tal qual nós conhecemos, mas uma doença parecida. Sempre haverá alguém que vai pelo caminho extremamente cético, científico e cético. Mas a história real é essa. Aí vocês cheguem às conclusões. Se gostou, curta a história, manda o teu alô. E se sobrar gentileza e carinho, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem que merece.